Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos à aula 5 do terceiro ciclo. Aqui é o professor Michael, professor de Educação Física. Bom, na aula de hoje, será sobre a introdução, às danças urbanas. E o objetivo dessa aula é conhecer alguns aspectos históricos e evolutivos das danças urbanas do Brasil e do mundo, tá bom? Bom, danças urbanas, né? Primeiramente a gente vai tentar entender o que é danças. Separei aqui um conceito, tá? Que eu retirei de um dicionário para a gente entender. A dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo, tá? Então utiliza o corpo, né, para realizar movimentos ritmados, né? Tem um ritmo. E geralmente, né, tem auxílio de sons, né, e músicas, né, para a gente, né, realizar esses movimentos. E essa é uma atividade que pode ser praticada por todo mundo, crianças, jovens, adultos, idosos, né, de forma individual, né, sozinhos ou coletivas, né, várias pessoas, tá? Bom, a dança, né, antes da gente desenvolver a linguagem oral, né, aquela que a gente fala, expressa pela boca, o ser humano utilizava a linguagem gestual, gestos, né, mexer o corpo, mexer os braços, né, para a gente tentar se comunicar por forma desses gestos, né? Então essas pessoas festejavam, né? Principalmente para cultuar seus deuses, né? Por meio das danças. Então na antiguidade, né, as pessoas ficavam ali cultuando seus deuses, né? Naquela época, tá bom? Então cada cultura tinha, né, sua maneira de festejar, tá bom? Bom, também temos alguns registros nas cavernas que mostrava que lá na antiguidade, no homem das cavernas, né, no período chamado paleolítico, né, essas pessoas já dançavam, né? Foi por meio desses desenhos, né, que os historiadores identificaram isso, tá? E isso é uma possível referência a cultos místicos. Então, lá no tempo das cavernas, onde não existia muitas das vezes nem nossa linguagem, né, o português, o inglês, as pessoas já dançavam, né, já se expressavam por meio, né, dessas referências corporais. E com o passar do tempo, a dança foi ganhando outros sentidos, né? Então tudo, né, evolui e a dança não foi diferente. Lá na Grécia clássica, a dança estava relacionada aos Jogos Olímpicos. Então as pessoas, né, dançavam, né, para realmente competir com outras pessoas, tá? E depois, com o tempo, lá no Império Romano, qualquer dança que não estivesse vinculada à igreja foi proibida, né? Então a religião também esteve bastante presente nesse tempo, né? Então, realmente foi proibido. Bom, vamos entender agora um pouco sobre a linha, tá, cronológica sobre a dança. Vamos voltar no Renascimento, lá na Antiguidade, que somente no Renascimento a dança ressurgiu em forma pomposa e apreciada pela nobreza e burguesia. Então, lá nos grandes palácios, né, os príncipes, princesas, rainhas e reis, né, formavam ali realmente ali eventos, né, para ficar apreciando e as pessoas dançando livremente, tá? E, geralmente essas pessoas, né, eram bastante ricas, né, então elas passavam até vários dias dançando, né, não tinha hora para dançar, eles faziam na hora que bem entendiam. O balé. No século XV, né, surgiu o balé nas cortes italianas, então o balé veio lá da Itália, né, originários dos grandes bailes de rua, certo? E ficou conhecido como balleto, então o nome original é balleto. Então, balé é a tradução, tá bom? Depois veio a dança moderna, lá no século XIX, e foi marcado pela dança moderna, né, como uma forma de contrapor ao balé, tá? Então, as pessoas, né, realmente quiseram ali, né, fazer com que sua criatividade, né, viesse à tona, né, e realmente começaram ali a criar novas formas de dança, tá bom? Mas realmente teve a referência o balé. Então, o balé veio primeiro e depois, né, veio as outras criações, lá na era da dança moderna. Depois veio a dança contemporânea, né, que mescla criatividade e experimentações coreográficas, tá? Então realmente há várias, né, coreografias, né, tudo misturado. E esse estilo ele teve grande influência do street dance, né, dança de rua, o break dance, né, que é um pouco parecido com o hip hop, e o próprio hip hop, tá?
Vamos agora entender o que é o street dance, né, que é uma dança urbana. O street dance é um rótulo que os americanos criaram para identificar os estilos de dança que surgiram no gueto, né, e nos centros urbanos. O gueto geralmente aqui é conhecido como favela, né, como se fosse a favela lá dos Estados Unidos, né, dos Estados americanos. E também os grandes centros, né, onde essas pessoas iam para lá e ficavam dançando, né, mostrando a sua arte. E muitos pensam, né, que o street dance é o único estilo de dança, porém estão enganados. Mas na verdade é apenas um termo, né, que reúne vários tipos, tá? Então dentro desse grupo há outros tipos de dança, tá? A gente vai conhecer. Bom, e as primeiras manifestações da dança de rua se originaram no período da Grande Crise, lá nos Estados Unidos, né? A crise econômica, que foi lá no ano de 1929, tá? Então realmente, mesmo tendo essa crise, né, os músicos e dançarinos se reuniam, né, geralmente nos cabarés do tempo, né, porque geralmente eles ficaram desempregados, certo? E começaram a realizar suas apresentações nas ruas da cidade para tentar ganhar algum dinheirinho, certo? Alguma doação das pessoas que passavam, né? Olhava e gostava e deixava algum dinheirinho ali para eles, tá? Então essas pessoas desempregadas, né, começaram, né, a praticar esse tipo de dança para tentar ganhar a vida, tá? Bom, lá na década de 60, né, 1960, essa dança foi influenciada, tá, por James Brown, né? Quem já ouviu falar de James Brown, né? Foi um grande cantor e dançarino, tá? Quando ele criou um novo ritmo, né, o soul, né? E mais tarde também criou o funk, tá? Então ele foi um dos criadores do funk da antiguidade. Mas o funk de lá para cá, né, ele evoluiu bastante, mudou bastante, tá? E outros elementos como a música de disco, né, e o rap também incentivaram a dança de rua. Então, como eu disse, né, é tudo misturado, tá? Para realmente dar ali o street dance, né, as danças de rua, tudo misturado. E depois, 20 anos depois, lá na década de 1980, né, na década de 80, surgiu o break, né, como uma vertente dessa dança, tá? E ela se espalhou rapidamente, tendo como percussor o Michael Jackson, né, criador ali do moonwalk, né, ele realmente, né, criou uma nova forma ali, né, do break, né, e ele se expressava ali no seu show, né, ele se apresentava, né, com inspiração, né, o breaking, tá bom? E nós podemos considerar que a dança urbana ultrapassou os limites de ser apenas uma dança influenciada por inúmeros ritmos, certo? Ela sempre manteve uma ligação com a cultura negra, né, sobretudo a partir da década de 70. Então, realmente, a cultura negra abraçou, né, essa cultura, né, e teve ali enraizado ali, né, como sua identidade visual. Muitas das vezes, né, praticados até hoje em dia, tá? Realmente, da década de 70 até os tempos atuais, né, realmente ficou com uma identidade cultural, tá bom? Principalmente, né, da cultura negra, tá bom? Mas é praticado por todos. E foi nesse período, né, dessa adaptação, que o movimento se estendeu para diversas outras manifestações artísticas. Então as pessoas começaram a pintar, criar poesias, né, artes visuais, né, que é, por exemplo, modos de se divertir, comportar, certo? E também o grafite, né, os grandes grafites, as grandes pinturas, né, na cidade, né, como vocês podem ver aí na imagem, né, são bastante coloridas, né, realmente representam ali a cultura do street dance. Bacana? Então, parabéns, pessoal. Concluímos mais uma etapa dos nossos estudos, né? Continue aprendendo sempre mais. Lembrando que tem uma atividade disponível no GR8 para vocês responderem, tá? Então aí respondam e em seguida envie para o portfólio como forma de participação, tá bom? Isso vai valer ponto. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no fórum do GR8 que eu estarei respondendo vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.